Dando continuidade ao nosso dia, apresentamos agora o tema Sementes de Futuro da Economia do Mar, a ser ministrado por Vanessa Bandeira, doutoranda em Relações Internacionais pela UERJ, mestre em Segurança Internacional e Defesa pela ESG. Ela é bolsista CAPES, doutorada e coordenadora de cenários do projeto Mirante da Economia do Mar, da Escola de Guerra Naval, com a Fundação de Estudos do Mar. Atualmente é líder de pesquisa de arranjos metodológicos do LSC e vice-líder de tendências de impacto marítimo naval, TIMAN, do LSC. E também é pesquisadora no Boletim Geocorrente. Vanessa Bandeira. Hoje eu vim trazer uma breve apresentação sobre o nosso CEFEM, que é um projeto que já vem sendo pensado há algum tempo. Mas antes de começar propriamente sobre o CEFEM, eu vou dar um contexto de onde esse projeto está inserido. Bom, acho que agora foi. Tá, agora foi. Bem, o CEFEM, ele está inserido dentro do projeto Mirante da Economia do Mar. Esse projeto é um convênio entre a FEMAR e a EGN, já vem sendo pensado há algum tempo. A princípio, a duração desse projeto é de 24 meses, 12 meses prorrogáveis por mais 12 meses. E tem uma estrutura dividida em duas frentes, uma pegada um pouco mais quantitativa e a outra qualitativa. O principal objetivo desse projeto é conscientizar acerca das possibilidades da economia do mar aqui no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil. Tanto a sociedade quanto os decisores, empresas, onde a gente pode explorar mais, onde pode ser melhor aproveitado. Então, a ideia é realmente desenvolver um estudo que não existe até o momento, é um projeto inovador, compilar esses dados para poder fazer a disseminação. Eu falei que existem duas frentes nesse projeto, né? Cada frente aqui representada em um objetivo. Uma mais relacionada a índices econômicos e a outra realmente com a prospecção. Aqui nessa parte da prospecção é onde se encaixa o nosso projeto de Semente de Futuro da Economia do Mar. Bom, eu dividi aqui para vocês terem uma noção sobre o Mirante da Economia do Mar. Cada um atrelado a um objetivo, como eu falei. A primeira parte com a coordenação do professor Tauan, e a equipe basicamente são os pesquisadores do Grupo de Economia do Mar e alguns pesquisadores externos. Dessa parte, desse objetivo, o produto que vai sair são os índices da economia do mar. O segundo objetivo, que é o que nos cabe aqui, enquanto LSC, tem uma abordagem qualitativa, coordenação geral do professor Correia. A equipe são os pesquisadores do Laboratório de Simulações e Cenários, alguns peritos externos também. E os produtos serão as sementes de futuro da economia do mar e os cenários para a economia do mar. Acho que ele... foi. Sobre o CEFEM. A produção, a princípio, vai ser bem parecida com o que a gente faz no Semente de Futuro da Defesa. Então, os pesquisadores das linhas temáticas dentro do LSC vão ficar responsáveis por monitorar o ambiente, identificar sinais que possam ser de alerta, enfim, que possam chamar a atenção e que possam impactar de alguma forma na economia do mar, dentro da temática daquela linha de pesquisa. A partir do levantamento desses sinais, vão ser confeccionados os sementes de futuro da economia do mar. Não exatamente, talvez, no mesmo modelo, isso ainda está sendo definido, como é que vai ser feito esse modelinho, né, de escrita. Mas, a partir dessa confecção, a linha de pesquisa de produções prospectivas de defesa vai criar um dashboard e vai inserir todos esses dados lá nessa plataforma. E a partir do 8º mês,
a linha de pesquisa de arranjos metodológicos começa a construção dos cenários com base naquilo que foi levantado pelas linhas de pesquisa, pelos pesquisadores da linha de temáticas, que foi compilado pela linha de produções prospectivas. A gente ainda não tem um calendário de entregas, né? Eu sei que algumas pessoas estão ansiosas, então eu fiz questão de colocar aqui que o calendário de entregas, manual de formatação, orientações para produção, ainda estão sendo desenvolvidos. A gente está nas fases iniciais do projeto, então está definindo algumas diretrizes ainda, mas em breve, assim que possível, nós vamos divulgar essa parte também. Eu acho que uma questão importante de falar, que a gente falou sobre o processo seletivo para as linhas de pesquisa, e alguns dos senhores ficaram com dúvidas, eu fiquei de trazer isso com mais detalhamento hoje. A gente tem as linhas de pesquisa temáticas que quiserem participar do projeto, tem até o dia 10 de abril para enviar aquela relação de requisitos que foi compartilhada com os líderes de pesquisa e se manifestar se quer participar do projeto ou não, né? Se entender que não é aplicável para a realidade da sua linha de pesquisa temática, tudo bem, mas precisa avisar a gente para a gente entender quantas linhas a gente vai ter ali dentro do Cefem. A princípio, seria mais interessante que o líder de pesquisa ficasse responsável por essa função, porque, de qualquer forma, o líder já vai estar envolvido. Então, em último caso, a gente aceita um outro pesquisador, que seja, no mínimo, mestrando, indicado por ele, mas o pesquisador tem que ter alguns requisitos também a cumprir, um tempo mínimo de permanência, né, comandante? Precisa se comprometer a estar no laboratório por pelo menos 1 ano, que é o tempo desse projeto agora, nessa primeira parte, porque é 1 ano renovável por mais 1 ano. Sobre as atribuições dessa pessoa que vai fazer que se candidatar e que for selecionada. Ela vai ficar responsável por coordenar, dentro da sua linha de pesquisa, as produções. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da Val, líder do Timã. Caso a Val seja selecionada, ela, dentro da linha dela, ela vai ficar formatando, compilando, verificando se está adequado. Ela vai ser a responsável por isso durante um período de 1 ano. Contudo, a remuneração é única, é um pagamento, é como se fosse um pagamento por ordem de serviço. Então, é um pagamento único para cobrir esses 12 meses, que eu acho que era a principal questão que eu recebi internamente. Uma coisa que eu não mencionei aqui em arranjos isso aqui a gente já está em andamento da primeira fase, né, do projeto. A gente vai entrar para a criação dos cenários a partir do 8º mês, mas, na verdade, a agenda de pesquisa de arranjos em 2024 já tinha sido pensada para contribuir com essa temática. Então, em 2024, a linha de pesquisa de arranjos metodológicos se dedicou ao estudo do método GBN, dissecou as 8 etapas do método GBN em teoria, e agora a gente está só na parte da aplicabilidade temática. Então, a primeira etapa já está em curso, o estudo da primeira etapa. E aí, a partir do 8º mês, é mais ou menos o cronograma que a gente vai conseguir fazer o estudo da aplicabilidade nas 8 linhas, nas 8 etapas, para começar a criar os cenários de fato. Aqui, coloquei o núcleo de coordenação. Não briguem comigo pelas fotos, foram as fotos de vocês do LinkedIn. Então, professor Correia, a professora Elaine Marcial, que é pesquisadora sênior da linha de pesquisa de arranjos metodológicos e é especialista em estudos de futuro. Professor Bernardo, não está saindo? Professor Bernardo, que falou com vocês agora há pouco, e eu. Sobre as referências, eu coloquei algumas das referências, até usei o slide que a gente estava usando para as agendas de pesquisa.
Para que vocês tenham uma ideia, quem quiser se aprofundar na temática, basicamente, a princípio, é o que a gente está usando de referência para as linhas temáticas. Algumas dessas referências vocês encontram também no edital de seleção dos pesquisadores. Não, eu apertando errado. E é isso. Bom, como o projeto ele ainda tá nessa fase inicial de desenvolvimento, a apresentação já era um pouquinho mais curta. É mais para já deixar vocês cientes e já trazer vocês um pouco para essa mentalidade, já começarem a olhar os sinais e começar a pensar em futuro da economia do mar também, além de semente de futuro da defesa. Se alguém tiver alguma dúvida, o meu contato está aqui no QR Code. E muito obrigada.